Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, a quem nos foi otorgado. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus por mais essa graça de podermos estarmos aqui nessa madrugada, dessa segunda-feira, dia 23/6/2025, dando continuidade a esta obra de Deus em nossas vidas. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, hoje a partir do versículo 9 ao versículo 13, Jesus ele começa o capítulo 11 em um tema, em uma necessidade que foi levantada pelos seus próprios discípulos. E se nós olharmos bem os relatos e dos fatos que ocorreram entre Jesus e os seus discípulos, o apóstolo Lucas ele está relatando um momento bastante importante entre Jesus e os seus discípulos e os seus seguidores, e que não bastava apenas dar uma resposta simples e objetiva a eles. Jesus vai colocando, conforme o apóstolo Lucas aqui traz a narrativa, daquilo que realmente eles precisam aprender a respeito de Deus, de como eles devem se dirigir a Deus, de que forma eles devem fazer isso e o porquê, qual a segurança de ao fazerem o que ele está orientando-nos a fazer, para que as nossas petições, orações sejam atendidas diante de Deus. Tudo começa pelo fato dos seus discípulos fazerem a ele um pedido. E eles deixam para fazer esse pedido já nos últimos dias que Jesus está subindo aos céus. Ele está numa jornada. Está numa jornada e essa jornada o está levando ele a Jerusalém, para aquela cruz. Mas agora nós vemos o quanto mais próximo os discípulos desejam estar dele e aprender dele a importância de eles, os discípulos, saberem orar ao Pai. Mas Jesus coloca aqui para eles e para nós que muito mais de nós sabermos orar, é preciso nós entendermos o que ele vem colocando depois da resposta, do modelo da oração que ele dá aos seus discípulos. São complementos que deve conter em nós como fundamento para nos dar a certeza de que o Pai nos concederá muito mais além daquilo que nós pedimos a Ele. Uma vida de oração é uma vida de intimidade e conhecimento profundo da vontade de Deus. É você adentrar em um mundo que antes era desconhecido para você, mas que
existe antes mesmo da fundação do mundo. Estou falando do mundo espiritual, do mundo onde o Pai habita com toda a sua glória, com todo o seu poder, e demanda de lá toda a autonomia, poder e glória que ele tem sobre tanto o reino espiritual, quanto na glória, quanto aqui na terra. Então nós vamos continuar lendo aquilo que Jesus ele vai acrescentando aos discípulos devido ao pedido que eles fazem sobre o dever de como devem orar. Então, vamos ler, deixar o Espírito Santo nos trazer a revelação dessa palavra de forma que nós a entendemos, a compreendemos e a possamos colocar em prática e ver resultados. Lucas capítulo 11, versículo 9. O apóstolo coloca o tema assim: Jesus ensina perseverança na oração. Ele dá o modelo da oração, ele coloca depois do modelo da oração a questão da insistência, você orar e insistir, e agora ele vai colocar a perseverança e o porquê que essa perseverança ela nos dará o que nós pedimos ao Pai. Veja bem, diz assim a palavra: portanto, vírgula, vos asseguro, dois pontos. Jesus só continua falando com os discípulos acerca da oração. Pedi, vírgula, e vos serás concedido, ponto vírgula. Buscai e encontrareis, ponto vírgula. Batei e a porta será aberta para vocês, para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se abrirá. Aí Jesus vai colocar aqui uma questão muito importante para que eles tenham essa convicção. Qual pai, vírgula, Jesus pergunta, dentre vós, vírgula, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ponto de interrogação. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ponto de interrogação. Ora, vírgula, se vós, vírgula, apesar de seres maus, vírgula, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, vírgula, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Pai querido, Pai amado, supremo, ser criador dos céus e da terra, do universo, de tudo que neles há. Senhor que nos criou a tua imagem e a tua semelhança, bendito seja o teu nome. Pai, agradecemos pela confiança da sua fé em nós, pelo Senhor nos colocar diante de ti, na direção do teu Espírito Santo, para estarmos buscando entender a importância desses ensinamentos que está sendo aqui, meu Deus, pelas madrugadas, trazida a nós pelo teu Santo Espírito, para abrir o nosso entendimento e fazer-nos entender esses passos necessários, esses fundamentos indispensáveis do conhecimento a respeito da oração que devemos levar a Ti, Pai, no dia a dia. Concede-nos nesta hora, mediante a graça em Cristo Jesus, Espírito Santo de Deus, o conhecimento e o entendimento dessa palavra. Nos traz
o que precisa ser trazido em termos de conhecimento para nos consolidar cada vez mais na confiança e na certeza que o Senhor nos ouve em Cristo Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, ele entra no tema da oração, mas não parte dele. Não partiu de Jesus o despertar para buscar o entendimento a respeito da oração. Parte dos discípulos. Então, nós estamos vendo um tema de um assunto que diz respeito a uma necessidade que é enxergada pelos seus próprios discípulos, que Jesus não chama a atenção deles, mas espera que eles, ao verem Jesus constantemente em oração, eles sejam despertados também para ter essa determinação e conhecer essa necessidade de estarem orando. Mas eles são conscientes, esses discípulos são conscientes de que eles precisam aprender a orar. Eles estão vendo que os discípulos de João Batista foram ensinados a orar, mas eles ainda não haviam sido ensinados a orar. E olha como Jesus ensina eles a orar. Ele não só apenas dá um modelo da oração, ele vai acrescentando a eles os demais fundamentos para que a oração ela seja de forma ouvida e atendida pelo Pai. Então, quando ele dá um modelo da oração, que é a oração do Pai Nosso, ali é um modelo, ele acrescenta a esse modelo a insistência, falando exatamente daquele amigo que insiste na porta da casa de um outro amigo em busca do que ele estava pedindo para um amigo que chega à sua casa. Ele disse Jesus, ele consegue, não pelo fato do outro conhecer ele como um amigo, mas pelo fato da insistência, pelo fato dele insistir, o amigo o dará tudo o que ele pedir. Então, a palavra de Deus, ela vem repleta de enigmas que só se define espiritualmente. Só vai se entender nós buscamos e nós, pelo Espírito Santo, essa verdade. E essa verdade seja bem esclarecida e nós aplicamos como Jesus, aqui passo a passo, vai colocando diante dos seus discípulos. Ele continua no mesmo tema da oração. O apóstolo Lucas vai trazendo o mesmo tema da oração, porque Jesus está respondendo aos seus discípulos ainda a respeito da oração. Aí, além da insistência, além do modelo da oração, da insistência, da persistência, ele vai falar agora da perseverança na oração. E como tem sido difícil para as pessoas perseverarem na oração. É uma luta muito grande. O inimigo tem buscado fazer com que a igreja de Jesus acredite que não haja necessidade de se estar orando diariamente.
A oração é um elo de comunhão entre você e Deus, mas a oração também, ela te leva ao mundo espiritual, de onde se vence ou se perde todas as nossas lutas e nossas guerras. Depende de como nós nos dirigimos ao adentrar nesse mundo espiritual, que existe, que é ignorado por muitos, mas para quem é espiritual, entende o que é espiritual. Por isso o apóstolo João, ao escrever o livro do Apocalipse, ele diz: aquele que tem o Espírito de Deus, entenda. Aí você vai agora entender o quanto é importante o que Jesus disse para eles que o Pai o daria. Essa colocação aqui, que Jesus coloca diante dos seus discípulos, ele diz que, portanto, eu asseguro a vocês, Jesus dá uma promessa garantida. E a promessa dele é irrevogável, porque Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então ele está assegurando 2 pontos. Primeiro ele fala: pede. Pede. E como eu posso pedir? Orando. A oração é uma expressão daquilo que eu preciso falar para Deus. Seja a meu favor, seja a favor de alguém, seja a favor de um povo, de uma nação, não importa. Ele está assegurando de que eu preciso pedir, porque e vós, portanto, pedi e vos serás concedido. Se você pedir, será concedido a você. Jesus está ensinando aos seus. Você é dele? Se você é dele, então você tem que crer. Porque Jesus diz: tudo que você pedir, crendo que já recebeste, então você o terá. É um ato de fé. É um ato de confiança. De que realmente você está falando com Deus único e verdadeiro, que nos ouve e nos atende, como disse o apóstolo Paulo, ele nos concede muito mais além daquilo que nós pedimos a ele. Mas por que ele faz isso? Jesus explica aqui como chegar a esse ponto aos seus discípulos. Primeiro, eu tenho que pedir, eu tenho que orar. Oração é falar com Deus. Pedir e vos será concedido. Buscai, encontrareis. Algo para ser buscado. É muito mais do que pedir. Você pode pedir, mas quando você está buscando, você está se aprofundando. Você está se aprofundando em uma relação entre um Deus grandioso, poderoso, soberano, infinitamente soberano, cheio de glória e poder, e que isso garante a tua vida tudo o que você precisa da parte desse Deus. Quando você olha para as cartas de Paulo, na carta aos Efésios, logo aqui no capítulo 1, já que estamos aqui falando de oração, nós vamos ler Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Louvado seja Deus. Quando o apóstolo Paulo ele chega a esse entendimento, ele diz exatamente aqui no capítulo de número 1 de Efésios, versículo 3. Ele fala:
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo está confirmando que a bênção está guardada, que a bênção está reservada para nós. Todas as bênçãos celestiais, o Pai já nos deu por meio de Cristo Jesus. Aí Jesus está ensinando aos seus discípulos, porque eles estão querendo aprender como eles devem orar ao Pai. E Jesus vai dando a ele passo a passo, além de dar um modelo de oração, dar um exemplo da insistência que deve se ter na oração, mesmo quando se encontra dificuldade e resistência, mas você deve permanecer acreditando naquilo que ele te deu, que vai superar a dificuldade ou os ataques, as barreiras do inimigo. Você pode perguntar, mas o inimigo coloca as barreiras para impedir as nossas orações? Ele tenta. Se você olhar a vida do profeta Daniel, Daniel passou 21 dias orando ao Pai por uma resposta. Quando o anjo chegou, depois de 21 dias, a primeira coisa que o anjo vai expressar para Daniel é a justificativa da demora, do que ocorreu para que ele chegasse depois de 21 dias. Então, observa por que Jesus disse que além de nós entendermos como devemos orar, nós temos que ter insistência, perseverança em pedir, em buscar e bater a porta, e a porta será aberta para vós. São passos, são fundamentos, são etapas da nossa vida com Deus que não pode ser pulada, que não pode ser ignorada. Por que o apóstolo Lucas traz nessa narrativa, no versículo 13, o que o Pai ele nos dá de mais importante? O que é que eu mais preciso daquilo que eu peço a Deus, daquilo que eu busco de Deus, que eu bato a porta para que ela se abra. Aquilo que você está precisando que Deus lhe conceda, esteja dependendo de você pedir. Aquilo que você precisa encontrar em Deus, esteja precisando de você fazer essa busca. Aquela porta que precisa ser aberta para a tua vida, por meio de Deus e em Deus, esteja precisando que você bata nela, mas com perseverança. Porque Ele está nos assegurando que se assim fizermos, o resultado está garantido. E aí ele dá o exemplo. Qual o pai de vós? Qual o pai? Aí ele diz, pois todo o que pede, recebe o que busca, encontra, e que bate, lhe abrirá, a porta se lhe abrirá. Aí ele diz, qual o pai dentre vós? Aí ele chama atenção para eles porque
muitos deles ali, era pai. Qual o pai dentre vós? Se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Qual pai de vocês são capazes de fazer isso? Aí Jesus diz, ora, se vós, apesar de seres maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então Jesus agora mostra para eles, para os discípulos, que o objetivo prioritário de nós pedirmos, buscarmos e batermos na porta está no resultado de o Pai nos conceder o Espírito Santo. Precisamos pedir a Ele que Ele venha nos revestir do Espírito Santo. Porque Jesus, antes de subir aos céus, falou isso para seus discípulos. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder, sejais revestido do Espírito Santo. E eles ficaram ali 51 dias, escondidos, cerca de 120 pessoas, orando, buscando a Deus, até que do alto veio o Espírito Santo sobre eles, com línguas partidas em formas de fogo. Houve ali uma ação sobrenatural de Deus sobre a vida desses seguidores mais próximos dele. Ali estava os seus 11, porque um havia se perdido, mas seria substituído. Mas a promessa se achegou a eles, porque o que Deus está nos prometendo é que nós devemos pedir o Espírito Santo e Ele nos dará. Por quê? Por que Jesus não está colocando assim? Não. O Pai lhe dará, suprirá as tuas necessidades. Não, o apóstolo Paulo já traz essa questão de que o Pai, em Cristo, há de suprir todas as nossas necessidades. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas a questão que Jesus está chamando a atenção para eles, na oração, é que eles devem pedir, buscar, bater a porta, mas saber colocar como prioridade o pedir o Espírito Santo para a vida deles. Por quê? Porque é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esta questão da oração, da perseverança, de você entender como funciona, é uma habilidade que Deus dá a você pelo Espírito Santo, que excede a habilidade do inimigo contra a tua vida. Podemos contar aqui e colocar aqui um exemplo de como você for mais capacitado que você se acha que seja, mas o inimigo, ele sabe onde atacar você. Vamos dar um exemplo aqui da águia. A águia é uma ave que tem qualidades que nenhuma outra ave
existente no mundo tem. Ela tem uma habilidade extraordinária, várias habilidades. O seu voo sempre é certeiro. Ela tem uma visão que nenhuma outra ave tem, de distância, de enxergar tão longe. Ela tem uma força que nenhuma outra ave tem, porque ela consegue pegar uma presa de 40 quilos e subir e levar até o ninho. Mas a águia tem um inimigo que se acha mais esperto do que ela. O inimigo que observou ela, uma outra ave que observou nela, aonde está a garantia de todas essas habilidades que a águia tem. Se esse inimigo neutralizar isso, ela neutraliza todas as outras habilidades. Então, é isso que Jesus está aqui passando para eles, passando para nós pelo Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida e é Ele que deve nos conduzir, é Ele que está nos preparando, nos orientando, nos alertando dos perigos, nos ensinando a verdade e nos convencendo daquilo que precisamos ser convencidos por Ele. Andar em espírito, diz o apóstolo Paulo. Se andarmos no Espírito Santo, não cumpriremos a consciência da nossa carne. Os desejos da nossa carne são anulados completamente se nós andarmos no Espírito. E é o que Jesus está prometendo. Olha, se vocês são maus e sabem dar o que é bom aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Quanto mais, ora, se vós, apesar de serem maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àquele que ele pedir. O que Jesus está mandando os discípulos pedir, buscar e bater na porta para alcançar é o Espírito Santo. Não é as coisas desta vida. Então, a águia tem todas essa habilidade. Tem um voo extraordinário, uma visão extraordinária, uma força extraordinária, mas ela tem um inimigo que é capaz de enxergar o único meio de destruir a águia. Só existe uma outra ave no mundo capaz de enfrentar a águia. Ela é o corvo. É um animal de rapina. Então, o corvo não tem as habilidades que a águia tem. Ele não voa como o corvo não voa como a águia, não tem a dimensão das asas que a águia tem, não tem a visão que a águia tem e nem tem a força que a águia tem. Mas ela enxerga que há uma possibilidade de vencer a águia. Então o que ela faz? O corvo, ele se esconde, ele prepara uma presa, ele pega restos de animais e coloca no campo aberto. Porque o corvo sabe que a águia tem uma visão extraordinária, que ela vai enxergar aquela comida preparada pelo corvo. O corvo está escondido entre as árvores, porque o corvo não pode subir e atacar a águia nas alturas.
Então, o corvo espera que a águia desça em busca da sua presa. Quando a águia está lá, comendo aqueles restos mortais daquela presa que o corvo colocou ali de propósito, o corvo vem de surpresa e se acopla nas costas da águia e enfia suas garras nas costas da águia. A águia, ela tenta de todas as maneiras, apesar de ser o animal, a ave, que mais consegue sobreviver 40 dias sem comer, ela consegue se renovar a sua vida em 40 anos, fazendo exatamente algo que o corvo vê como a arma mais resistente e poderosa que a águia tem. Não é a força do seu bico, não é a sua garras, não é a sua força de levantar presas tão pesadas, de caçar tão bem, de ter uma visão excelente. O corvo percebe que a maior virtude da águia está em suas asas. Ela sabe que as suas asas é quem determina o sucesso de todas as outras qualidades da águia. E então o corvo vai lá, fica nas costas da águia, enfia suas garras, a águia vira de cabeça para baixo, faz voos vazantes, tenta de todas as formas, ela não consegue alcançar com seu bico o corvo que está grudado nas suas costas. E o que é que o corvo faz? Começa a querer, a destruir as suas asas, as asas da águia, que é o maior trunfo que a águia tem, é as suas asas. E o corvo percebe isso, então ele começa a picar as asas para que a águia não possa erguer voo, mas só que a águia sabe que o seu maior trunfo é suas asas. Então ela esquece a presa, ela esquece de se defender, porque não adianta ela estar se defendendo de uma forma que ela não vai vencer. É o que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Para nós vencermos na oração, nós temos que pedir ao Pai aquilo que o Pai nos dará, o Espírito Santo. Aí o que, é que a águia faz? A águia começa a levantar voo, o mais alto que ela consegue ir, acima das nuvens, com o corvo grudado nas suas costas, picando as suas asas. Mas quanto mais ela sobe, mais dificuldade tem do corvo respirar. E vai chegar no ponto que o corvo não tem mais como respirar, porque ele não tem essa habilidade. Ele só sabe voar baixo. Faltando a respiração, o oxigênio ao corvo, ele desmaia nas costas da águia. E a águia só faz se virar. E o corvo cai e se arrebenta lá no chão, de uma altura de quilômetros e quilômetros de altura. A águia vence o inimigo pela sua maior qualidade que ela tem, de subir o mais alto. Porque nenhum inimigo, nenhum adversário da águia é capaz de voar às alturas que uma águia
voa e consegue chegar respirando. Você sabe muito bem que quanto mais você sobe, mais dificuldade você tem de respirar. Mas a águia tem essa habilidade de respirar nas mais altas alturas do que qualquer outra ave. E o corvo não conseguiu evitar isso. Então a única maneira de nós impedir que o inimigo venha colocar suas garras nas nossas costas e tirar de nós a nossa maior habilidade, nós temos que vencer ele, levando ele para o ambiente em que ele não consegue nos vencer, que é o ambiente de estarmos em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma garantia absoluta dessas quatro coisas colocadas aqui por Jesus. De que é nos garantido que nos será concedido o que pedimos, é garantido que encontraremos o que buscamos. O que nós buscamos? A vida eterna. É a nossa maior busca. É a vida eterna. É uma vida de intimidade com Deus. Os discípulos querem essa vida de intimidade com Deus, com o Pai. Nos ensina a orar, Jesus. Assim como João Batista ensinou aos seus discípulos. Parte dos seus discípulos esse argumento. Essa definição da necessidade que agora eles enxergam que precisam ter. Mas Jesus disse, não, mas é muito mais do que você saber o modelo de uma oração. Porque, além de saber o modelo da oração, você precisa ser insistente, perseverante, que mesmo vocês entendendo que vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos sendo maus, o vosso Pai que está no céu vos dará, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àquele que pede a Ele. A igreja precisa pedir a presença do Espírito Santo na tua vida. Você precisa ter uma comunhão, uma intimidade com o Espírito Santo. Você e o Espírito Santo tem que ser uma só pessoa. Tem que chegar nessa intimidade. Porque Ele é Deus. E é Ele que está aqui nessa terra a nos conduzir e a nos preparar para subirmos às mais altas alturas, a encontrar o nosso Deus que deu a vida por nós naquela cruz. Adentrarmos na glória para comemorar as bordas do Cordeiro. Olha que a oração ela é muito mais do que saber os pontos às quais nós devemos colocar de como se dirigir ao Pai. Jesus foi dizendo, vocês devem se dirigir ao Pai dessa maneira, dessa forma. O capítulo 11 do evangelista Lucas traz exatamente esses detalhes. Mas diz a partir do versículo 5 que Jesus acrescentou a eles, além daquilo que Jesus falou, do modelo da oração, é acrescentado que eles precisam ter insistência e agora ele acrescenta que precisa ter o quê? Perseverança. De nunca desistir de pedir, de nunca desistir de buscar, de nunca desistir de bater a porta, de ter a consciência que, embora sejamos maus, sabemos escolher as coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que está no céu, nos dará, se pedirmos a Ele, o Espírito Santo. A igreja precisa pedir o Espírito Santo. Você precisa pedir o Espírito Santo na tua vida. Ele tem que adentrar na tua vida. Assim como você convida Jesus para entrar na tua vida, você precisa pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso de ti. Porque ele é a maior garantia
que você possa encontrar na Bíblia, nos ensinamentos de Jesus, de que as nossas orações, elas chegarão ao Pai. E não há uma pessoa melhor para conduzir as nossas orações ao Pai do que o Espírito Santo. Porque ele conhece as profundezas de Deus. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Então, ele sabe como se colocar diante do Pai a nosso favor. Ele coloca nossas orações com gemidos inexprimíveis. Jesus nos defende do inimigo, o Espírito Santo leva a nossa oração e o Pai nos concede o que pedimos porque o Filho garantiu. É a garantia absoluta, como disse aqui Jesus. Eu vos asseguro, dou toda a certeza a vocês, dou a minha palavra a vocês. É isso que Jesus está afirmando. Que se você pedir, você vai receber, vai ser concedido a você. Se você buscar, você vai encontrar. E se você bater a porta, essa porta vai se abrir. Mas entenda que há algo que vocês precisam avaliar como mais relevante na vida de vocês. Daquilo que vocês pedem ao Pai, daquilo que vocês buscam ao Pai, daquilo que vocês batem na porta, para que a porta se abra a teu favor. Jesus diz, algo mais relevante, mais importante é o quê? É vocês saberem que o Pai está disposto a dar a vocês, se vocês pedirem o Espírito Santo da verdade. Jesus disse, ele estará para sempre convosco. Ele vos ensinará toda a verdade. Então nós precisamos, cada dia, chegar a uma intimidade com o Espírito Santo, de nós sabermos discernir a voz do Espírito da voz da nossa natureza. Você consegue discernir? O Espírito Santo já está na tua vida? É a vontade do Pai te dar? É uma promessa de Jesus que foi cumprida? Que o Pai concedeu? Mas que cabe a nós pedir, buscar e bater a porta para receber. Precisa-se perseverança. Uma vida de oração. A igreja de Jesus está se esfriando. As pessoas estão deixando de orar. E deixando de orar é como o corvo acoprado nas costas da águia. Ele vai picando as asas. Porque se a águia não conseguir levantar voo, ela não consegue vencer o corvo. Se o corvo conseguir destruir as suas asas, ela não sobrevive. É tanto que a águia, quando ela chega aos 40 anos, segundo os estudiosos, pesquisadores, ela sobe no seu mais alto ninho, se isola completamente, ela não está com filhotes, ela está com seu bico dobrado, porque a velhice faz o bico dobrar da águia, de maneira que ela já tem dificuldade de se alimentar, de rasgar a carne, suas garras já não têm a força que tinha antes, porque também se dobra. Ela está envelhecida, suas asas já não têm mais a habilidade que ela tinha antes, e ela precisa se renovar. E para se renovar, ela tem que fazer um sacrifício que nenhuma outra ave
no mundo consegue fazer. Ela tem esse entendimento de que ela precisa renovar o bico, ela precisa renovar suas garras e ela precisa renovar suas asas. Então o que é que ela faz? Ela começa a usar o bico, mesmo com dificuldade, ela arranca todas as suas garras. Depois ela consegue arrancar as suas asas. E por último, ela bate com o bico na rocha, na pedra, até o bico ser arrancado. E ali ela espera tudo crescer novamente. E ali ela passa a conseguir a viver mais 40 anos, chegando a 80 anos. É uma lição que a natureza nos dá, porque Deus não criou nada por acaso. Tudo que Deus criou, Ele criou com um propósito. Então, a vida de oração que os discípulos estão pedindo a Jesus que ensina eles a ter, Jesus vai dizendo a eles, olha, esses são os pontos que vocês devem pôr em prática. É esse o fundamento de uma oração. E o mais importante de tudo que vocês devem pedir na oração é o Espírito Santo. Peça e o Pai vos dará. Igreja de Jesus, observa um culto de oração. Quantas pessoas tem no culto de oração? Com relação ao culto normal de domingo, à noite, o culto onde você tem mais pessoas e enxerga mais pessoas na igreja. Olha o culto de oração, quantas pessoas estão ali? Tem igreja que nem tem mais culto de oração, porque não vai mais ninguém orar. Porque se o inimigo consegue evitar que você ore, ele vai conseguir te derrotar. Porque você deixando de orar, você deixa de ter comunhão com Deus. Você deixa de ter a direção de Deus na tua vida. Você deixa de conhecer os procedimentos, dos benefícios de uma vida de comunhão com Deus. Lhe concede. Você perde tudo isso. E aí, a carne vai prevalecer. Porque em vez de você estar alimentando o espírito, você está matando o espírito. O que é que o apóstolo Paulo diz? Não apagueis o Espírito Santo na vossa vida. Não apague, mas acenda. De que maneira? Orando, tendo comunhão com Ele. Colocando ao Espírito Santo pedido, busca e batendo em portas para que o Espírito Santo seja continuamente intercedendo a nosso favor. Porque quando você deixa de pedir, o Espírito Santo deixa de estar levando o que você está pedindo ao Pai. Então, isso cria uma barreira de comunhão. Porque se o Espírito não está levando os meus pedidos ao Pai, é porque eu não estou orando. É porque eu não estou pedindo. É porque eu não estou buscando. É porque eu não estou batendo na porta. Então Jesus disse, além de vocês terem um modelo de oração, vocês têm que ser insistentes, como o amigo que foi insistente na casa do outro amigo para poder socorrer um amigo. Ele está falando de insistência, porque Jesus disse, olha, ele pode até não se levantar para te atender pelo fato de você ser amigo, mas te atenderá pelo fato de você ser insistente, persistente. E aí Jesus fala agora da perseverança. Então são fundamentos de uma vida que devemos ter de comunhão com Deus. Paulo tinha uma vida de oração. Jesus teve uma vida de oração.
homens e mulheres de Deus tiveram uma vida de oração, de conversar com Deus, de ouvir a voz de Deus, de ter experiências extraordinárias com Deus. Como diz o apóstolo Paulo, não convém nem falar. Tem coisa que Paulo escutou de Deus que ele nem pôde falar. Coisas tão grandiosas, gloriosas, que ele ouviu de Deus, que ele não pôde contar para ninguém. Então, experiências dessas com Deus é quando você tem uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Quando Jesus recebeu o Espírito Santo, ele passou a ser guiado pelo Espírito Santo. Primeiramente, aonde? Ao deserto. Jejuou 40 dias, 40 noites, mas o Espírito Santo levou ele lá para enfrentar o diabo, cara a cara, frente a frente, as tentações dele. Enquanto ele estava fraco fisicamente, ele estava forte espiritualmente. Por isso o apóstolo Paulo diz, quando eu me sinto fraco, aí que eu estou forte. Nós temos que mortificar a nossa carne. E a única maneira de mortificar a nossa carne, de matar os nossos desejos carnais, é nós sermos cheios do Espírito Santo. É ter uma vida cheia do Espírito Santo. Então, Igreja de Jesus, amados do Senhor, desperte para ter comunhão com o Espírito Santo. Ele vai te revelando. Ele vai te direcionando. Ele vai cuidando de cada passo. Antes que você dê a esse passo. Porque ele vai te prevenindo. Ele vai dizendo, olha, o perigo está ali, na frente. Então você já ora antecipadamente. E o inimigo não sabe, não faz ideia. Como aconteceu na época de Eliseu. Eliseu era um profeta cujo rei tinha uma grande amizade com ele. E o profeta Eliseu só se apresentava ao rei quando havia necessidade. Ele não estava todo dia na casa do rei, no palácio, não. Ele estava lá, vivendo a vida dele de profeta. Mas na hora que Deus mostrava alguma coisa a ele, de perigo para o rei de Israel, para o exército de Israel, Eliseu ia lá e avisava, olha rei, o inimigo está preparando uma armadilha em tal lugar. Ele está lá esperando. Então não passa por esse lugar. Desvia o caminho. Aí o rei desviava o seu exército e o inimigo ficava lá esperando e nada acontecia. Aí o outro rei inimigo, chegou para os seus comandantes e disseram assim, ó, há um traidor entre nós. Há um delator aqui. Não é possível. Tudo que nós planejamos contra Israel, contra o exército deles, eles ficam sabendo e se desviam. Como pode isso acontecer se não tiver alguém aqui que esteja nos traindo? Aí um dos comandantes desse rei disse para ele, ó rei, não é isso que você está pensando. Nenhum de nós aqui estamos te traindo. A questão é que o rei de Israel tem um profeta de Deus, que quando o rei ainda está pensando, deitado em sua cama, os seus planos de como atacá-los e destruir, esse profeta fica sabendo, porque Deus revela ele, e ele vai lá e avisa o rei. Então, não é nós, é porque o rei de Israel tem um profeta que fala com Deus, e Deus fala com ele. Ah, então se o problema é esse profeta, então nós vamos lá, vamos caçar ele, e vamos matá-lo. Onde é que ele está? Descubra onde ele está. Aí descobriram que ele estava numa cidadezinha, numa casinha junto com o seu auxiliar,
parecia que ia ser um dia comum. Aí o exército do inimigo chegou na calada da noite. A Bíblia diz que o exército era tão grande que ficava um animal junto do outro, um cavalo junto do outro, fazendo um círculo na cidade inteira. E foram caçando de casa em casa até chegar à casa onde estava o profeta Eliseu. Eliseu estava dormindo. O rapaz teve a necessidade de fazer o número 1. Então ele se levanta mais cedo. Quando abre a porta para sair, para fazer essa necessidade, ele se depara e enxerga aquele grande exército do inimigo. E ele sabe que aquele inimigo está buscando exatamente o profeta. Ele esquece até a necessidade. Passou a vontade. Ele fecha a porta e vai lá e acorda o profeta e diz: ah, meu senhor, agora não tem mais jeito, estamos mortos. O que foi, meu? O que aconteceu? O exército do inimigo está aí à nossa porta. E veio te buscar para te destruir. Aí o profeta Eliseu disse: calma, tenha calma. Deixa eu fazer uma oração aqui. Fecha os teus olhos. Depois eu vou mandar você abrir. O profeta diz: pai, abra os olhos desse moço para que ele veja quem está conosco. Que exército está ao nosso lado. Aí diz para o moço: agora abra os teus olhos. E o moço enxerga um exército tão numeroso, incontáveis, de carruagens de fogo, de anjos ali por trás de Eliseu. Por isso que a palavra de Deus diz: maior aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Aí Eliseu vai e abre a porta. Os soldados não conhecem quem é Eliseu, não sabem quem é. Eles estão à procura, estão batendo de porta em porta. Aí Eliseu abre a porta e diz: o que vocês estão procurando? Quem vocês estão procurando? Aí o comandante lá diz: olha, nós estamos procurando um homem chamado aqui Eliseu. Você sabe quem é? Você conhece? Eliseu vai dizer: eu conheço. Eu sei onde ele está. Vou guiar vocês até ele. Até lá. Orou. O exército inteiro ficou cego. Milhares de soldados ficaram completamente cegos. E Eliseu disse: olha, eu vou guiar agora vocês até lá. Guiou até o palácio do rei. Entrou pelos muros, fecharam-se os portões. Aí o rei pergunta a Eliseu: e aí, vamos matar todos eles agora? Porque o exército de Israel estava todos ali apontando as suas armas para eles. Porque Eliseu vai orar para que eles voltem a enxergar. Eliseu disse: não. Vou orar para eles enxergar. E rei, alimente todos eles e mande eles de volta para casa. Eliseu orou, voltaram a enxergar. Quando abriram os olhos, estavam cercados, sem nenhuma reação a poder ser tomada contra. Estavam todos dominados ali. Imagina o medo que ficaram aqueles soldados. E aí o rei disse: olha, vamos se acomodando aí, que nós vamos servir aí para vocês. E o rei alimentou todos eles, não matou nenhum deles e mandou eles todos de volta lá para o seu país, para o seu outro rei. Agora imagine quando eles chegaram lá e contaram essa história. Precisamos aprender que a oração, ela tem patamares, ela tem fundamentos. E que o maior de todos os fundamentos da oração
o resultado da oração de uma vida com Deus está numa vida repleta do Espírito Santo, de comunhão, de intimidade com o Espírito Santo. E Jesus diz, vocês só precisam pedir e o Pai vai te dar o Espírito Santo a vocês. Então, a igreja de Jesus, desperta para ter uma vida com o Espírito Santo. Ou vocês vão ser destruídos, passo a passo, lentamente. Vai ser minada todas as tuas habilidades de um cristão, de um seguidor de Jesus. Porque o inimigo, ele estuda você 24 horas por dia. E ele vai sempre encontrar um ponto onde ele possa te atacar. Mas Deus te deu a graça de ter o Espírito Santo que orienta você a usar a habilidade do próprio Espírito Santo em favor da tua vida contra o inimigo que está buscando te destruir daquela maneira, daquela forma ou naquela área. Essa é a importância de nós termos uma vida repleta de comunhão com o Espírito Santo. Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus nós colocamos, primeiramente, meu Deus, a nossa necessidade de termos uma vida em comunhão com o Espírito Santo, repleta do Teu Espírito Santo, ser cheios do Teu Espírito Santo. Por isso pedimos a Ti, Pai, porque Jesus garante aqui, Ele traz aqui na palavra, de que Ele está assegurando que nós, se pedirmos a Ti o Espírito Santo, o Senhor nos concede. Então, Pai, desperta a Tua igreja para ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, para que a Tua igreja esteja preparada, meu Pai, para enfrentar qualquer situação. Não venha se esfriar, não venha se embaraçar com as coisas desse mundo, mas venha focar no alvo, que é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que é em Cristo Jesus, por meio do sacrifício dele, alcançarmos, e mediante essa graça, a vida eterna em Teu Filho Jesus, Pai. Por isso eu peço, nessa madrugada, meu Deus, pela Tua igreja, desperta a Tua igreja, faz um avivamento, desperta a consciência da Tua igreja, da necessidade de eles pedirem o Teu Espírito Santo a eles, de eles buscarem a Ti, meu Deus, como o Espírito Santo leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis, que nós possamos também buscar a Ti, meu Pai, um coração quebrantado diante de Ti, para que o Senhor nos encha completamente do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, guarda e nos livra de todo o mal que é nesse mundo. Guarda e livra cada um desses Teus filhos de todo o mal que é nesse mundo, a família de cada um. Nos cerca com a cerca de proteção, no nome de Jesus. Não deixa que o inimigo se aproxime de nós, no nome de Jesus, Pai. Mas que possamos cada dia mais nos aproximarmos de Ti por meio do Espírito Santo, por meio de uma vida de comunhão, de oração, de intimidade contigo, de leitura da Tua palavra. Vai, meu Deus, nesta hora, operando na vida da Tua igreja, no despertar da Tua igreja, para a última hora. No nome de Jesus, Pai, faz um avivamento no meio do Teu povo. Ajuda Teu povo, aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja. Manifesta a Tua glória na Tua igreja,
teu povo. Protege-nos desses dados inflamados do maligno, dessas setas que assolam o meio-dia. Nos livre dessas armadilhas do diabo. Quebra, meu Deus, o laço do inimigo, o laço do passarinheiro. Faz-nos escapar do laço do passarinheiro. No nome de Jesus, Pai. Nos protege. Livra a nossa casa, nosso lar, de que o mal venha adentrar em nossa casa e nosso lar. Coloca teus anjos ao redor aqui de nossa casa, do nosso lar, da casa de cada um desses teus filhos, desses teus ungidos, desses teus escolhidos, desses teus seguidores, que está espalhado pela face dessa terra, Pai. No nome de Jesus. Abençoa, Pai. Prospera Jerusalém, Israel, e envergonha e destrói todo inimigo que tem se levantado contra a tua nação, contra o teu povo. Em nome de Jesus, Pai. Seja repreendido todo principado, toda potestade, toda hoste espiritual da maldade, todo príncipe das trevas desse século. Seja repreendido, neutralizado todas as ações deles contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a tua igreja, contra a vida e a família de cada uma dessas pessoas, Pai, em que em algum momento elas vão estar recebendo esta oração, no nome de Jesus. Completa, Pai, a obra que um dia o Senhor começou em nós, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até a próxima oportunidade, meu amado. Que você tenha uma segunda-feira repleta da graça de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. E que o Deus de Jacó te proteja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Um abraço.